Flamengo busca substituto para Everton Cebolinha. Mengão monitora a negociação do Corinthians com o Zenit por Mateuzinho. Liderança na TV. Pulgar recusa a proposta. Mengão pode faturar 122 milhões de reais com negociações de ex-crias do Ninho. Essas e outras aqui agora no seu canal Paraquedista Rubro-Negro. Pedir para vocês que começaram a nos assistir nessa manhã de domingo, que deixem o like de vocês. Não são inscritos, se inscrevam, acione o sino da notificação e deem aquela moral compartilhando os nossos conteúdos. Lembrando que tudo isso para vocês é 0800. E aqui vocês ficam sempre por dentro de tudo que acontece nos bastidores do mais querido. Antes de trazer as informações, eu quero fazer duas coisas. Primeiro, trazer a palavra de meditação que está em Provérbio 1, versículo 8, que diz o seguinte: Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe. Como eu falei, mãe, quero desejar a todas as mães do mundo inteiro um excelente Dia das Mães pela data de hoje. Lembrando que, para mim, Dia das Mães são 365 dias no ano. Mas como foi escolhida essa data, então quero parabenizar a todas, em especial as mães dos meus filhos e a minha querida sogra, Dona Regina. Um beijo em todas. Quero que todas as mães se sintam abraçadas nesse vídeo e que esse venha a ser o melhor domingo de todas as nossas vidas para a honra e glória do Senhor. Hoje nós temos Flamengo e Grêmio pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogo que será realizado lá na Arena do Grêmio. Meus queridos, jogo importantíssimo para o Flamengo hoje. Flamengo que tenta diminuir a distância para o Palmeiras. Flamengo que deu muita sorte ontem em não ter sido ultrapassado pelo Fluminense, que empatou em 2-2, o técnico do Fluminense foi chamado de burro. Então, Fluminense está com os mesmos 27 pontos que o Flamengo, mas Flamengo continua na segunda colocação pelo critério de desempate, que é o saldo de gols. Então, para vocês poderem ver o quanto é importante esse jogo de hoje, o quanto é importante essa vitória do Flamengo, Flamengo que vem descansado após aí a anulação do jogo contra o Estudiantes de La Plata, jogo que teve toda aquela confusão. A Conmebol ainda não deu veredito com relação aos 3 pontos por WO para o Flamengo, tá? A partir de segunda-feira deve haver o julgamento. A Conmebol está de posse de todas as imagens, está de posse aí da súmula do árbitro e com certeza o Flamengo vai receber esses 3 pontos e já estará classificado para as oitavas da Copa Libertadores das Américas, independente do resultado dos últimos jogos do mais querido, tá? Então eu vou trazer para vocês aqui a programação do Flamengo para esse jogo de hoje. 11 horas da manhã terá um treino de ativação muscular. 12h30, almoço. Às 16 horas, um lanche reforçado. 17 horas e 30 minutos, saída para o estádio. 18 horas é previsto o horário de chegada do elenco ao estádio se não tiver nenhuma intercorrência. Às 19 horas e 30 minutos, Grêmio e Flamengo na Arena do Grêmio. Às 22 horas e 45 minutos, saída para o aeroporto lá no Rio Grande do Sul. 00:05, a decolagem. A previsão de chegada aqui no Rio de Janeiro é às 2 horas da manhã. Provavelmente o elenco do Flamengo deve receber folga amanhã, segunda-feira, e na terça-feira começar os preparativos para o próximo confronto do mais querido, tá? Vou trazer para vocês mais informações sobre Flamengo e Grêmio, como chegam as equipes, as prováveis escalações, a arbitragem dessa partida. Então vamos lá. O jogo será às 19 horas e 30 minutos, Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A transmissão será através do Premier no Pay-Per-View. Não teremos transmissão na TV aberta. Outro detalhe, como mandante é o Grêmio, o Flamengo também não vai transmitir o evento, o jogo para o exterior com imagem, tá? Bom, vamos falar aqui sobre o Grêmio. O Grêmio vem de vitória sobre o Desportivo Riestra na terça-feira pela Copa Sul-Americana.
O time de Luiz Castro defende uma invencibilidade de 5 jogos sem derrota, a contar também o Brasileirão e Copa do Brasil, e abre a rodada na 14ª colocação, com 17 pontos, e além disso, não perde na Arena há mais de 100 dias, ou seja, Flamengo vai tentar derrubar essa invencibilidade do Grêmio. O Flamengo acabou não jogando no meio da semana depois do cancelamento do jogo contra o Independiente Medellín pela Libertadores. A equipe foi direto da Colômbia para Porto Alegre, onde treinou na sexta-feira e no sábado. No Brasileirão, o time de Leonardo Jardim chega a um empate na final, no último jogo contra o Vasco da Gama. Um empate com aquele sabor de derrota. Um empate que, se o Flamengo tivesse conseguido vencer, teria diminuído a vantagem para o Palmeiras, que hoje é de 6 pontos para 4 pontos. Bom, ainda bem que os times de parte de cima da tabela também não conseguiram suas vitórias, tá? Bom, vou falar aqui sobre as prováveis escalações. O Grêmio aí do técnico Luiz Castro. O português deve manter o esquema com 3 zagueiros. No meio, a tendência é por uma dupla de volante mais marcadora. Sem Nardoni e Arthur, Noriega deve aí atuar ao lado de Léo Pérez. Carlos Vinícius, Vieri e o próprio Luiz Castro voltam em relação ao jogo passado do Brasileirão. Provável escalação do Grêmio é a seguinte, tá? O Everton, Gustavo Martins, Balbuena ou Wagner Leonardo. Vieri, Pavon, Léo Pérez, Noriega e Pedro Gabriel. Gabriel Mack, Amazu e Carlos Vinícius, tá? Os desfalques é Riquelme, suspenso. E agora o Flamengo do técnico Leonardo Jardim, meus queridos. Técnico Leonardo Jardim terá Alexandro como desfalque, além de Arrascaeta, Pulgar, Paquetá, que continuam fora. O lateral recebeu o 3º cartão amarelo no clássico com o Vasco e cumpre suspensão. Quem volta a ficar à disposição no Brasileiro é Jorge Carrascal, que substitui Jordian de Arrascaeta entre os titulares. Tá? Jorge Carrascal, que pegou 4 jogos de suspensão, já está liberado. O Eric Pulgar também pegou 4 cartões, 4 jogos de suspensão, está liberado, porém ainda está entregue ao departamento médico. A tendência é que ele e Lucas Paquetá fiquem à disposição do técnico Leonardo Jardim para o confronto contra o Vitória pela Copa do Brasil. Provável escalação do Flamengo. Lembrando sempre, escalação oficial do Flamengo sai 1 hora antes da partida. Partida 19h30, então 18 horas e 30 minutos, estarei trazendo para vocês a escalação oficial, os 11 iniciais. Bom, a princípio, o time que deve ser mandado a campo é o seguinte: Rossi, Varela, Léo Pereira e Léo Ortiz. Ayrton Lucas, Everton Araújo, Jorginho, Jorge Carrascal, Gonzalo Plata, Pedro e Samuel Lino. O que vocês acham desse time que deve ir a campo sob o comando do técnico Leonardo Jardim? Deixe o comentário de vocês abaixo. O comentário de vocês é sempre muito importante. Bom, a arbitragem dessa partida é a seguinte: David Oliveira Lacerda, do Espírito Santo, é o árbitro principal. Assistente número 1, Bruno Rafael Pires, de Goiás. Assistente número 2, Pedro Amorim de Freitas, do Espírito Santo. O VAR fica sob o comando de Marco Aurélio Augusto Fazecas Ferreira, de Minas Gerais. E o quarto árbitro é o Kleber Ariel Gonçalves Silva, do Paraná. Então, essa daí são as informações pertinentes a Flamengo e Grêmio, que se enfrentam às 19 horas e 30 minutos. Flamengo lutando aí para se manter na 2ª colocação do Campeonato Brasileiro. Como eu falei, o jogo será transmitido pela Premier no Pay-Per-View. Por falar em TV, Flamengo terminou 2025 como clube brasileiro com a maior arrecadação em direitos de transmissão. O Flamengo faturou cerca de 612 milhões em receitas ligadas à TV em média no longo da temporada, tá? Vou trazer o ranking para vocês aqui do 1º ao 5º colocado. Flamengo faturou 612 milhões, é o 1º colocado. Segundo é o Palmeiras, faturou 527 milhões.
Terceiro, Fluminense, 526 milhões. Quarto, Botafogo, 380 milhões. E o Corinthians, que tem a segunda maior torcida do Brasil, em quinto com 363 milhões de reais. Flamengo, é óbvio, com a audiência que tem, com o tamanho da sua torcida, a tendência é que em 2026 isso aqui se repita, tá? Bom, mudando aqui de assunto, vamos falar sobre negociações que podem render dinheiro ao mais querido. O Zenit está interessado em Mateuzinho do Corinthians. Uma das possibilidades para o clube russo é abrir negociação após a Copa do Mundo. Em janeiro, o Corinthians recusou uma proposta de 7 milhões de euros, cerca de 43 milhões da Europa, pelo lateral. Os direitos econômicos do Mateuzinho estão divididos da seguinte forma, meus queridos: 60% é do Corinthians, 32% do Flamengo e 8% do Londrina. Então, caso haja uma negociação entre Zenit e Corinthians, Flamengo vai receber aí a bagatela de 32% desse valor. Bom dinheiro para o mais querido. Ainda o Flamengo pode faturar mais 122 milhões de reais por negociações envolvendo ex-crias do mais querido. Aqui, ó. Tottenham monitora Rodrigo Muniz para a próxima temporada e, caso permaneça na Premier League, o atacante do Fulham está avaliado em 50 milhões de libras, cerca de 335 milhões de reais na cotação atual. E o Flamengo possui 25% de uma futura venda do jogador. E se a negociação acontecer, nesse valor, o Flamengo pode receber cerca de 83 milhões e 700 mil reais. Outro jogador que também pode ser negociado é João Gomes do Wolverhampton, que também pode aí sair do clube na próxima janela de transferências. Caso as duas negociações realmente ocorram, somando tudo, o Flamengo pode receber 122 milhões de reais. Flamengo aí se demonstrando que consegue fazer boas negociações. Inclusive, Pablo Mari deve ficar livre no mercado aí no meio do ano e foi o maior custo-benefício do Flamengo nos últimos tempos. O Flamengo contratou o jogador por menos de 8 milhões de reais e faturou mais de 120 milhões com as negociações que envolveram o atleta após a sua saída do mais querido. E falar em saída de jogadores do mais querido, vamos para outra pauta aqui. Pulgar recusa a proposta e mantém foco total no Flamengo. Mesmo ainda em recuperação de lesão, o volante chileno já recusou 2 propostas para deixar o Flamengo em 2026, uma delas recentemente. Pulgar renovou o contrato com o Flamengo, mas a multa rescisória diminuiu. A partir do meio do ano, qualquer clube interessado pode contratar o jogador pagando cerca apenas de 20 milhões de reais. Apesar disso, o foco do camisa 5 é, claro, voltar aos gramados e recuperar o seu melhor nível com a camisa rubro-negra. E aí, vocês acham que o Flamengo deveria abrir mão do jogador por apenas 20 milhões de euros? Ou tentar uma nova renovação contratual, oferecendo uma compensação financeira e subindo essa multa rescisória aí para evitar o assédio de clubes europeus? Eu gosto muito do futebol de Eric Pulgar. Às vezes ele parece meio maluco, mas é um jogador que entrega tudo dentro de campo, Bom, mudando de assunto, substituto para Everton Cebolinha. Segundo o portal RTI Sport, o Flamengo monitora a contratação do meia-atacante Léo Sensi, atualmente no Southampton da Inglaterra. Léo Sensi surge como uma das possibilidades para substituir Everton Cebolinha, que já informou ao Flamengo que não pretende renovar após o término do seu contrato no final do ano. O Flamengo, juntamente com José Boto e o scout do Mengão, observam o brasileiro e enxerga aí a contratação como viável pelo perfil e pela técnica e versatilidade do jogador. O atacante ele pode atuar tanto como 10
ali na posição de Jorge Arrascaeta, Jorge Carrascal, ou como 9, ali como Pedro. Ele pode até ali fazer uma dupla de ataque, como aconteceu em 2022, com Pedro e Gabriel Barbosa, tá? Bom, porém, de acordo com o repórter Alexander Vieira, o Flamengo não deve fazer nenhuma investida pelo meia do Southampton na próxima janela de transferência, apesar dos rumores. A contratação do jogador não está nos planos do Mengão para julho. Léo Sense tem vínculo com o Southampton até junho de 2027 e desperta interesse de clubes europeus como Bayer Leverkusen, Olympique de Marseille, Spartak Moscou da Rússia e Real Betis. O perfil do jogador agrada, mas o Flamengo não pretende entrar nessa disputa na janela do meio do ano. O clube tem outras prioridades no mercado e avalia com cautela qualquer movimentação antes de abrir a janela no dia 20 de julho. Por hora, a informação que circulou sobre o interesse do Flamengo não se confirmaram e não passou apenas de apurações. O Flamengo apenas apurou, o scout trouxe o nome, o Flamengo gostou, é um atleta bem avaliado dentro do Flamengo, porém, mediante ao interesse de outros clubes, pode começar aí a haver um leilão. E o Flamengo não quer entrar em leilão por nenhum jogador nesse momento, tá? Bom, outra informação aqui é com relação a Luiz Araújo e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro já definiu que não vai tentar a contratação de Luiz Araújo agora na janela do meio do ano. Vai deixar para o final do ano. O atleta tem contrato com o Flamengo até o fim de 2027. No meio do ano que vem ele já pode assinar um pré-contrato e sair de graça para qualquer outro clube. Então, o Atlético Mineiro não fez até o momento nenhuma proposta oficial e pretende não fazer. Espera aguardar, chegar aí o término do contrato do atleta, assinar um pré-contrato e tentar trazê-lo, levá-lo, né, 0800. O jogador, né, que é bem avaliado dentro do Flamengo, porém tem tido poucas oportunidades, então ele e o seu staff veem com bons olhos uma transferência para um outro clube. Valeu? Sendo assim, eu, Amaury de Paula Santos, o paraquedista rubro-negro, fico por aqui voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações e fiquem com Deus.